Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu aqui e hoje a gente está começando então o nosso primeiro vídeo a respeito das aulas nessa quarentena por causa do coronavírus, né? Acharam que era fantasia e agora a gente está preso dentro de casa. E a sociologia, ela serve para a gente conseguir entender todas essas questões. Como que tem pessoas que acreditavam e ainda não acreditam que o vírus não é real, que é uma fantasia. Como que a mídia trabalha essa questão do vírus, disseminando medo, uma histeria nacional? Então, assim, a sociologia, como disse Bauman, para todo aquele que queira viver uma vida mais harmoniosa, que tenha mais sentido, com menos loucura na sua cabeça, a sociologia é um guia bem-vindo. Ele fala essa frase, na verdade eu falei essa frase, ele fala de um jeito mais bonito, no livro Aprendendo a Pensar com a Sociologia. E a gente está começando hoje e o intuito do canal é basicamente esse. Não é eu querer falar sobre teoria científica, nomes. Eu quero que você entenda que a sociologia tem um papel importante no que diz respeito à compreensão da sociedade. Na compreensão da sociedade e dos indivíduos que a compõem. Na compreensão da sociedade, dos indivíduos que a compõem e das relações que esses indivíduos têm entre si. E como a gente transforma a realidade social, transforma o mundo onde a gente está vivendo, a nossa realidade ali, local, regional, nacional, que seja. A partir da sociologia a gente consegue entender como a gente transforma. Por que a gente pensa de determinada forma, por que a gente usa determinado tipo de roupa. Não existe nenhuma outra ciência ou área do saber, disciplina, que estuda a sociedade. Veja bem, o médico, ele estuda o corpo humano. A sociologia estuda a sociedade, gente. Então a gente tem que dar valor para essa disciplina, porque se você não dá valor para a única coisa que explica todas as coisas que a gente vive no dia a dia, por que existe dominação, por que estruturas e infraestruturas e instituições querem comandar, querem dominar, porque as pessoas querem escolher o modo com que eu deva ser, deva pensar, deva agir, porque as pessoas querem que eu vista o que elas querem e elas não respeitam a minha liberdade. Então a sociologia ela vem para a gente entender como que a gente age com o outro e dessa forma a gente vai se transformando no nosso jeito de agir e atinge aquilo que, como a filosofia busca atingir a felicidade, a sociologia busca atingir a harmonia, a compreensão. Então é a partir da sociologia que a gente vai conseguir ter uma vida menos preconceituosa, menos irracional, menos obscura. Então ela vem como uma forma de iluminação para a gente entender como que funcionam as nossas ações no dia a dia. Nesse sentido, a gente vai estudar conceitos básicos na introdução das ciências sociais nesse vídeo, rapidamente, sociedade, indivíduo e todas as questões relacionadas ao indivíduo, como identidade, individualidade, alteridade e individualismo. Depois cultura e no finalzinho vou puxar um gancho para o preconceito. Bom, sociedade. Gente, existe um monte de tipo de sociedade, meu. Assim, é sociedade que a gente nem sabe. É sociedade agrária, sociedade industrial, sociedade capitalista, sociedades... São várias. Mas aqui a gente vai se atentar num conceito básico de sociedade pelo dicionário de sociologia. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. Nem tudo pode ser descrito como um significado de dicionário. Isso é, obsoleto, que não se transforma. A sociedade está se transformando, então o conceito, o significado de sociedade também está aí possível de também se transformar. Mas é basicamente uma sociedade, é um tipo de sistema social, como a família, como as religiões, que ela tem características culturais, estruturais e demográficas. A sociedade ela é definida por um território, ela compartilha de uma cultura e um estilo de vida comum. E ela também tem condições de ter autonomia, independência e autossuficiência. Então, nesse sentido, sociedade seria aquele aglomerado de grupos, de culturas, que elas têm uma autonomia entre si, mas todas têm relação entre si. Por exemplo, pega essa camiseta. Para mim ter essa camiseta teve uma teia de relações sociais muito grande. Então teve alguém que teve que pegar o algodão, tecer ele, teve alguém que teve que fazer os desenhos das camisetas, teve alguém que teve que embalar a camiseta, teve alguém que teve que transportar a camiseta até eu conseguir ir na loja comprar. Então tudo que existe na sociedade é feito a partir de uma relação de indivíduos. Indivíduos que têm uma característica própria, uma individualidade. Indivíduo a gente entende assim, ele tem os seus pensamentos, ele tem suas crenças, seus valores. Valores, em filosofia, é tudo aquilo que a gente usa para a gente definir
o nosso caráter, construir o nosso caráter. Então, meus valores, por exemplo, honestidade, solidariedade, ajuda ao outro, empatia. Então, são valores que a gente pega pra gente para ir mudando a nossa forma de ser. Então, o indivíduo ele tem seus valores, suas crenças, suas fés. Contudo, ele, a partir do momento que tem a sua característica única, sua individualidade, ele precisa se abster de algumas ações e decisões para ele poder integrar o grupo na qual ele se identifica. E esse grupo ele tem também uma cultura que ela é compartilhada. Então, por exemplo, a pessoa que fez a minha camiseta, ela pode não acreditar em nada do que eu acredito, ela acredita nas coisas dela. Só que ela tem um trabalho em comum que é vender as camisetas. Então, a gente tem que se adaptar à sociedade, ao mesmo tempo que a gente é um indivíduo que tem vontades e pensamentos e sonhos, e a gente às vezes deixa os nossos sonhos pelo bem comum. Seria aí um debate, abrir um diálogo a respeito da liberdade. Será que liberdade seria eu poder fazer tudo o que eu quero, ou eu mesmo sabendo que posso fazer, me abstenho de fazer algumas coisas? Então o indivíduo é isso. É alguém que tem uma individualidade, é alguém que tem sonhos, vontades e que faz as coisas buscando uma harmonia, buscando um crescimento. Individualidade é diferente de individualismo. A gente entende em sociologia individualismo como aquela pessoa que faz as coisas buscando alguma coisa para si mesmo, como se fosse um egoísmo. Então o individualismo ele faz só para ti. Ele não busca a comunidade, os outros. A individualidade não. A individualidade são minhas características. Individualismo é eu fazer minhas ações buscando ganhar alguma coisa com essas coisas. E nesse sentido, a gente tem a ideia de identidade. Vê essa foto, por exemplo, pessoal. Essa foto são os punks. Bom, para ser punk, você tem que acreditar em determinadas coisas. Primeiro, você tem que desacreditar das ordens. Você acredita num anarquismo nesse sentido de que a ordem estabelecida, as pessoas escolherem do jeito que você tem que andar, o que você tem que pensar, como você tem que ser, não é uma coisa boa. Então a gente pula fora dessa ideia. A gente é rebelde, sendo punks. A gente não acredita que as ordens relacionadas a nossa identidade devam ser aceitas. Então, eu, enquanto punk, vou ter uma identidade com essas pessoas, porque eles também pensam igual eu, logo a gente é um grupo. Então você pode ver essa foto, são 4 pessoas. Só que cada um tem uma individualidade, cada um tem seus sonhos, suas vontades, só que todos eles têm uma coisa em comum, que é lutar contra a ordem estabelecida, contra os modos de ser estabelecidos, de uma cultura dominante, uma ideologia dominante. Pode ver também nessa outra foto aqui também de punks. Cadê? Nessa outra foto aqui, ó. Então, cada um tem uma ideia de mundo. Cada um tem uma vida social diferente. Cada um está vivendo na sua realidade. Só que todos eles têm uma semelhança. E é isso que a gente tem na sociedade. Pessoas comuns, pessoas que têm seus pensamentos pessoais, só que eles buscam criar grupos na qual eles se identifiquem. É aí que surge a identidade. Então eu vou andar com essa galera porque eles pensam igual eu. Pode ver, por exemplo, nessa foto aqui. Pera aí. Os hippies. Cadê os hippies? Ó os hippies. Os hippies, eles têm uma ideologia de vida, que é o quê? Criticar, questionar as ordens estabelecidas também, e eles buscam fazer isso principalmente na questão visual. É uma violência visual, então eu estou usando roupas que não poderiam usar naquela época. A gente tem que ver que os hippies surgiu aí nos anos 1950 e 1960. Então a gente tinha uma padronização no que diz respeito a forma de ser na sociedade, principalmente na sociedade americana, na Europa. Então você só poderia usar cabelo estilo militar, como aqui nessa foto dos Beatles, que é uma foto clássica no início da carreira deles. Então é corte estilo militar, terno e gravata. Então você tem uma padronização estética. E também você tem uma padronização no que diz respeito à moral. Então, a coisa que você pode fazer, a coisa que você não pode fazer. Os hips simplesmente falaram assim, mano, a gente não quer que as pessoas escolham a forma com que a gente tem que ser. Eu sou livre para isso.
A sociedade alternativa de Raul Seixas. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Pode ver essa outra foto dos Beatles. Padronizado, cabelo igual, roupa igual. A partir do momento que eles começam a questionar os valores estabelecidos, eles se transformam. E a primeira forma de mostrar a transformação é o quê? Com a violência estética. Que daí você pode ver já nessa foto. Então assim, já tenho barba quando não tinha, quando não podia ter. Então já estou usando roupa colorida que não podia usar. Então já estou usando roupa de flores que transmitem uma sensibilidade a respeito do mundo. Os hips tinham a flor como a sua representação. Pode ver nessa foto aqui também. Enquanto de um lado a ordem estabelecida, de um outro lado a gente tem a flor que mostra o quê? A sensibilidade, que mostra o respeito, que mostra a compreensão. Então a gente tem, enquanto hippie, essa ideia de que, mano, eu sou contra a violência. Então eu vou ter uma identidade com as pessoas que também são contra a violência. Não tem como eu viver num grupo na qual eu não me sinta ali enquanto uma forma de autonomia própria, também compartilhando meus ideais. Então você pega essa foto. De um lado a gente tem a polícia. É uma forma padronizada, uniforme, todos recebem ordens, todos têm seus valores estabelecidos. Então a cúpula da polícia, o Estado, o governo, cria as regras e a polícia só segue. Os hippies falavam, não quero seguir essas ordens e eu vou fazer tudo diferente, eu vou fazer o que eu quero fazer. Vou usar as roupas que eu quero usar. Então a gente, uma arma na nossa cara, a gente dá uma flor pro cara. É exatamente o oposto da ação da ideologia dominante, da ação dominante. E nesse sentido, os hippies, eles tinham um ideal, que era esse. A identidade deles era lutar contra a guerra do Vietnã, era lutar pela sua liberdade. Então a gente pode ver nessa outra foto aqui, ó, protestos que ocorriam mesmo, que as pessoas iam lutar pelos seus direitos, e a galera ia assim, em peso. Porque a gente tem uma identidade, a gente luta por algo em comum, a gente tem uma individualidade, mas a gente não é individualista. Eu não quero lutar lá para ganhar alguma coisa para mim, eu quero lutar lá porque eu entendi que a sociedade precisa de mais liberdade. Então nesse sentido, eu e o meu amigo, a gente tem algo em comum, a gente vai lutar por esse algo em comum. Pode ver essa foto. Dá uma lida nos cartazes. Get out of Vietnam now. Então saia do Vietnã agora. Estava em pleno nos anos 60 e milhares de protestos contra a guerra do Vietnã. Tem um outro aqui, ó, Law and Order. A lei e a ordem é igual racismo. Pode ver que em 1963 Martin Luther King criou, ajudou a desenvolver, a criar os direitos civis para os negros. Até antes de 1963, os negros existiam leis mesmo que proibia eles de entrar em algum lugar, de não poder entrar em escola. Então a lei era racista na época, as leis de segregação. Então eles conseguiram lutar contra isso. Como? Criando um grupo, compartilhando de um ideal igual, de um ideal semelhante, e a gente se sente igual. Tipo assim, mano, eu tô sofrendo uma privação da liberdade, e você também. O que a gente vai fazer? Vamos lutar contra isso. Eu não vou aceitar as coisas como elas são. Olha essa outra foto. Um mundo finalmente livre da opressão. Era o que os hippies queriam. Então, assim, a gente está lutando por paz e amor, por liberdade. Então, se eu achar alguém que também tem as mesmas ideias que eu, os mesmos valores que eu, de compreensão, de liberdade, de respeito, de identidade, então a gente vai lutar junto. Pode ver que tem umas outras fotos. E aí que vai uma questão interessante. Para a gente construir a nossa identidade na sociedade é uma coisa difícil. Por quê? Porque a gente é bombardeado por filmes, principalmente agora nessa idade super moderna das informações da net. Então, enquanto estudante, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de me enquadrar em algum grupo, de me desenvolver enquanto ser humano individual e identitário. Então, por exemplo, eu virei hippie, virei punk, eu vou passando de estilos a estilos justamente porque eu preciso construir a minha identidade. E a liberdade é isso. É você ir passando de estilo para estilo. Você não pode crescer numa família, numa religião, em qualquer lugar que busca te dar a forma certa de ser. Então você tem que ser isso. Ó, usar terno e gravata é assim que você tem que ser. Não. E é por isso que é tão difícil a gente construir a identidade. Porque, igual essa foto aqui, ó, isso aqui é dos anos 80. O Run DMC começou aí, o Chris mostra muito isso, das gangues, dos grupos.
Tem até um episódio do Chris que ele busca aprender a ser descolado. Então a gente tem, por exemplo, desenvolvendo uma indústria cultural, ao mesmo tempo que ela se absorve das culturas locais, e a gente, hoje em dia, a gente não tem mais uma identidade, porque assim, muita gente usa roupa de hippie, busca ser punk, mas não é de acordo com os ideais. É igual rock and roll, gente. O rock and roll tem um valor significativo e super importante: lutar e questionar toda a ordem estabelecida. Então, as pessoas falam que tem que ser assim, o rock and roll fala assim, não tem que ser assim. A gente vai refazer essa ideia. Então, não tem como você curtir rock, falar que é roqueiro e ser conservador ao mesmo tempo, porque o rock luta contra toda forma estabelecida, todo valor estabelecido. Então não tem como eu falar que sou alguma coisa, que gosto de alguma coisa, que uso um determinado tipo de roupa e não lutar e não ser da forma com que esse ideal prevê. Então a gente está vendo essa dificuldade de identidade hoje. Muita gente que não respeita o outro, tem preconceito, mas fala que gosta de rock and roll, que é punk, que é a favor de ordem, por exemplo. Então a gente tem, por exemplo, uma forma de compartilhar, de se ver idêntico ao outro pela forma de ser, pela forma de se vestir, pela forma estética. A gente se vê semelhante com o outro a partir da roupa, mas ao mesmo tempo, sendo uma apropriação de uma estética cultural, eu menosprezo, às vezes eu nem sei de como surgiu essa ideia. É igual eu falo muito do rock and roll e dos hips, mano. Então não adianta nada você ser hippie, você ser roqueiro e você ter preconceito com o outro, sendo que o próprio rock surgiu do preconceito. Pior ainda, o próprio rock sofreu preconceito. Então como você vai falar que curte alguma coisa, que gosta de alguma coisa, e você tem uma ação, uma atitude, valores que contradizem totalmente aquilo que você diz que gosta e que é? E aí que surge o preconceito. A sociedade, se a gente entender ela como uma aglomeração de vários grupos, uma diversidade enorme, a gente quebra o preconceito. Porque daí a gente, por exemplo, não tem falas tontas para dizer que o brasileiro não tem cultura, por exemplo. Ou que a minha cultura é melhor que a sua. Cultura são hábitos, são formas de cultura também, a gente pode dizer que é material. Os utensílios que a gente usa, tudo que o homem constrói e usa numa questão de diálogo entre a história que já se passou e a história do tempo na qual ele está vivendo, é cultura. Então, se eu crio uma forma de falar diferente, é cultura. Tem uns amigos agora que estão falando chocolocotô. Ah, é chocolocotô. Tipo, é massa, é top. Então, eles criaram uma forma que eu, junto com eles, entendo essa palavra. Então, já é cultura porque a gente criou uma forma de linguagem diferente. É igual gíria. Eu não sei porque a galera tem preconceito com a gíria, mas a gíria é uma forma de você se expressar, mano. Eu lembro muito quando comecei a namorar minha noiva agora, eu falava várias gírias e ela falou, amor, que é isso, que é isso? Não entendia, porque não era a realidade que ela vivia. Hoje eu falo as gírias, ela já entende. Então, ao mesmo tempo que ela não conhecia, a gente vai criando gírias novas. E a vida em sociedade é isso, sempre criando e recriando. E é por isso que a gente, entendendo isso, a gente quebra o preconceito, porque a gente entende que como o outro deve ser, como o outro tem que ser, o que o outro tem que vestir, ou falar, ou pensar, não é de mim, não é de minha posição querer falar se é certo ou errado. Se a gente vive no mundo individual, aliás, se a gente vive no mundo em comum, todo mundo tem autonomia, todo mundo tem liberdade e individualidade, e é isso que cria a sociedade, a individualidade, porque a gente trabalha para construir uma sociedade na qual todos têm uma oportunidade e ao mesmo tempo a gente tem a nossa individualidade. Então eu estou trabalhando para desenvolver esse lugar, para transformar esse lugar, mas eu ainda assim não quero impor formas de ser, eu quero ser da forma com que eu quero. E a sociedade é isso. Eu me identifico com grupos e de repente eu conheço um outro grupo e eu já troco o meu estilo e eu já estou com esse outro grupo. E os valores também vão sendo trocados. Então a sociedade ela não é algo assim, parada, obsoleta. A sociedade se transforma no tempo inteiro. Sempre se transformou, sempre vai se transformar. Então a gente, na questão do preconceito, é pessoas que se recusam a transformar, a evoluir. Porque você se acha no direito de falar como que o outro tem que ser e agir. Você se sente no direito, enquanto alguém que tem preconceitos, de achar que as suas atitudes são melhores do que a outra pessoa, ou que a outra pessoa teve atitudes que você não acha certo. Mas tem que entender o seguinte,
igual eu, professor, não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Não vou falar do médico que tá trampando lá. Eu tô dando aula no meu lugar. Então, assim, a gente vive na sociedade que a gente tem a nossa vida em sociedade. Então, eu tenho que viver a minha vida e deixar de viver a vida dos outros. Entendendo isso, a gente entende a essência da sociologia, que é ter uma vida harmoniosa, de respeito. Respeitar a experiência do outro. A sociologia só vai mostrar isso, ó. Ali tem uma galera que curte tal coisa, ali tem uma galera que curte outra coisa, e assim por diante. E não é papel meu falar se o que as pessoas estão curtindo é errado, ou se é chato, ou se é ruim, mano. Se eu não gosto, não curto. É simples, deveria ser simples, mas as pessoas complicam. Nossa, você concorda com tocando funk ali? Mano, não é eu que tenho que concordar. No meu celular eu não coloco funk. Então a sociologia, explicando de uma forma para os estudantes, ela gira em torno da sociedade, do indivíduo, e o indivíduo tem essas características de identidade, de alteridade, que quer dizer o outro, de individualidade, que quer dizer as minhas características, e de individualismo. As coisas que eu faço na sociedade são para mim ou são para o bem comum? Nesse sentido, eu vou desenvolvendo a minha cultura, eu vou pegando culturas na qual eu tenho contato, porque a gente vive num mundo que infelizmente não tem como eu negar pegar alguma coisa do outro. Aliás, a gente pega as coisas sem querer, mano. Uma vez eu trabalhei com um gago, eu fiquei gago, não queria ficar. Mas a gente pega costumes em comum, igual eu falei no vídeo dos costumes machistas. Mulher no volante, perigo constante. Às vezes você nem pensa isso, mas você fala porque você sempre ouviu. Então a gente pega a cultura sem querer e a gente dá a nossa cultura sem querer também. E nesse sentido a gente não pode desenvolver um preconceito, porque não existe cultura nenhuma mais evoluída do que a outra, gente. Isso aí era ideais do século XIX, darwinismo social, que a Inglaterra ia na África e falava o quê? A gente é mais evoluído, então a gente vai dominar vocês. A gente está vindo aqui para civilizar. É o mesmo argumento que Portugal veio para o Brasil. Vocês são nativos, vocês não são evoluídos. Estamos trazendo a civilização para vocês. Estamos trazendo os bons modos. Nesse jeito, dessa forma, a gente vai colonizar vocês. A gente vai mostrar o jeito certo de ser. A gente já está na hora da gente quebrar esses paradigmas, de achar que o que eu acho certo ou errado cabe para o outro também. Então, sociologia é isso, é a introdução das ciências sociais básicas. Por isso que é tão importante estudar sociologia, porque a gente se coloca no nosso lugar. Eu não posso sair criticando, metendo louco nas coisas que não me diz respeito, nas coisas na qual eu não vivencio, nas coisas das quais eu não vivo. É isso então, sociedade, indivíduo, cultura e preconceito, a introdução às ciências sociais. E os próximos vídeos a gente vai falando mais. Um grande abraço, se hidratem, não saiam de casa, pelo amor de Deus, só fica ligado no Psicolândia, se inscreve, compartilha e vamos dar uma estudadinha em sociologia. Se você quiser um livro bom para ler, Aprendendo com Sociologia, do Bauman. E qualquer livro do Bauman é bom também. Você pode ler os clássicos, mas você pode pesquisar na internet artigos. Escreve palavras-chave, por exemplo. Sociedade e Cultura, PDF. Vai aparecer inúmeros artigos que muita gente acredita que não existe artigo relevante, importante nas universidades, ou uma outra quebra de preconceito que a gente tem que ter, mano. A sociedade, as universidades estão criando artigos diariamente, anualmente. Então a gente só tem que pesquisar. Então escreve aí uma palavra-chave, PDF, que vai aparecer um monte e você vai lendo. Terceirizar, né? Porque você ler um Karl Marx de 200 anos atrás é muito difícil. Realmente é muito difícil. Então a gente terceiriza para a gente tomar conhecimento. E é isso que eu tenho para falar. E a pergunta é o seguinte: como a sociologia pode mudar a sua vida? Reflita a respeito disso e bora estudar. Siga no Psicolândia. Um grande abraço.